Eu não tenho muito assim, tipo, as coisas não me dão mais tanto ânimo quanto dava antigamente. Isso é depressão? Cara, a depressão é um diagnóstico psiquiátrico que está na classe dos transtornos de humor. Então, existe uma modificação no seu humor, tá? Vamos diferenciar duas coisas importantes aqui. Existe uma coisa chamada de variação emocional e existe uma coisa chamada de variação de humor. A variação emocional, para ser didático para a galera, é como o tempo. Então, hoje está chovendo, amanhã pode estar sol, depois da manhã pode estar frio, depois calor. Então, varia muito dentro de uma semana o tempo. O humor, que é pelo jeito que você está relatando, é como se fosse o clima. Então, no Brasil, é um clima tropical. Você, talvez na sua vida, você tenha um humor mais deprimido. Sim. Isso é importante falar, Monark, porque a galera em casa muitas vezes fica 2 ou 3 dias muito mal e acha que tem depressão. Na verdade, o que aconteceu foi uma variação de humor. De emoção. Sim. Depressão é quando essa variação emocional perdura no tempo. Você tem manuais para fazer diagnóstico de depressão e você tem que cumprir alguns critérios por um tempo específico, numa intensidade específica. Não é qualquer variação de emoção que se caracteriza como uma depressão. O nosso humor... Então, ponto. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto. Existem vários tipos de gradação de humor. Existe o humor eutímico, que é uma pessoa normal, uma pessoa com humor ok, normal. Existe o humor hipertímico, que é uma pessoa pra cima, então uma pessoa muito agitada, É o extrovertido, e o cara muito pra fora, quer sempre fazer, sempre tá com muita gente. E existe o humor distímico, que ela é uma pessoa naturalmente um pouquinho mais deprimida, não chega a ser uma depressão profunda, embora eventualmente pode descer para uma depressão profunda, mas não chega a ser uma pessoa com humor eutímico, normal, assim, é uma pessoa que está um pouquinho abaixo. Um pouquinho mais triste, os dias são um pouquinho mais cinzas, não é uma coisa tão animadora, e a vida ela é um pouquinho menos... mágica? É uma parada meio assim, exatamente Pode isso. crer. E aí o que acontece? Essa pessoa que tem um humor distímico, um pouquinho mais para baixo, ela está muito mais perto de descer para uma depressão. Então, eventualmente, um estresse, eventualmente uma mudança agressiva em alguma coisa na vida, pode fazer com que a pessoa desça para a depressão. A pessoa que está hipertímica, que é muito agitada, ela está muito mais perto de abrir um quadro que a gente chama de hipomania, que é um quadro característico de um transtorno de humor, também chamado transtorno bipolar, que a pessoa fica muito para fora. Então, compra mais, fala mais, a autoestima sobe, que pode ser, inclusive, danoso para a pessoa. A pessoa fica muito impulsiva, né, cara? Sim, sim. Vai muito para uso de substância, eventualmente fica agressiva, irritada, etc. Interessante. E aí o que a gente sabe hoje? Para modificações no humor, não na emocionalidade, no humor. Emocionalidade, você pode acordar felizão e alguém bater no seu carro ao meio-dia e você tá puto, e triste, e depressivo, e mal. Isso é uma alteração emocional. O humor, para você cair o seu humor, hoje a gente sabe que uma das principais coisas que afetam o humor para baixo, para cair na curva, é o estresse. É mesmo? Então ele é o principal... Hoje é um dos principais fatores de risco para a depressão, cara. Entendi. Muita gente não sabe disso, mas o estresse, principalmente o crônico, quando você fica muito tempo estressado e você não tem maneiras de manejar esse estresse com uma rede de apoio, isto é, pessoas que gostam de você e estão ali para te ajudar, com algum tipo de hábito saudável como exercício físico, sono em dia, etc. Se o estresse persiste, a tendência é que a pessoa deprima. Pode crer. Muito comum, cara. Você vê na clínica, muito normal, a pessoa chega na clínica de psicologia e ela tem um quadro de ansiedade / estresse, problema no trabalho, um monte de pica para resolver, não sei o quê. E aí a pessoa começa com o tempo a gerar uma coisa que a gente chama, e você mencionou antes, que talvez é isso que pode ter acontecido com você com o tempo, a gente chama de anedonia. O que significa anedonia? A pessoa não tem humor deprimido, ela não é aquela depressiva, mas ela perde a capacidade de gostar das coisas que gostava antes. Ela não curte mais jogar. Até joga. Os amigos chamam pra ir numa pizzaria ou pra jogar um futebol e tal. Ela não vai. Cara, se insistirem muito, ela vai, mas não gosta. Não é um negócio que ela, vou lá fazer, tô louco pra que chegue nisso. É uma pessoa que fica anedônica. Ela perde a sensibilidade
de sentir prazer com as coisas que normalmente sentia. As coisas mundanas. É, com as paradas que ela sentia normalmente. Caralho, eu me tornei essa pessoa, cara. Tô chateado. Mas aí eu tenho que te falar uma parada. Ah, Você usa substância, uso. né? Não é novidade. Várias. Então assim, não é novidade, né? Sim. O que acontece? Isso é uma parada importante de mencionar. As substâncias, álcool, nicotina, cannabis e outros tipos de substâncias, elas atuam numa região do cérebro chamada de núcleo accumbente. Nome bonito, né? Pra botar num gato. Núcleo accumbente. E aí, accumbente? Como que Núcleo tá accumbente, o nome do accumbente? gatinho. Essa região do cérebro é uma região onde tem nela neurônios, que são células do cérebro, que vomitam dela. Esses neurônios saem de uma região chamada de área tegmentar ventral, não precisam saber esses nomes, e vão até esse núcleo accumbens, que fica mais ou menos entre essas duas orelhas, bem no meio do cérebro. Entendi. Bem lá na meiuca. Como se imagina o Perto cérebro. da glândula pineal. Mais ou menos perto, mais ou menos perto. E esses neurônios vomitam lá dopamina, noradrenalina e acetilcolina. São neurotransmissores, são substâncias químicas que o nosso cérebro usa para se comunicar. Isso quando você usa droga, é isso? Normalmente já acontece. Ah, tá, entendi. Quando você usa a droga tem capacidade de aumentar artificialmente esses neurotransmissores. Aham. É como se você pegasse um carro e colocasse nitro nele. Aham. Já existe gasolina, o carro já anda, mas ali você botou uma coisa artificial, uma coisa de fora. Pode crer. Tá? É importante mencionar pra galera que não é só droga que faz isso. A droga, ela aumenta artificialmente porque você está botando uma coisa exógena, isto é, uma coisa que vem de fora e você bota dentro do seu corpo. Nicotina, maconha, álcool, você está consumindo. Mas esses neurônios, eles conseguem trabalhar de uma forma com muito mais fricção por meio de comportamentos também. Por exemplo, jogos de azar, pornografia, muito dinheiro, são comportamentos que também aumentam a fricção desse sistema, podendo gerar dependência. A galera tem que começar a manjar que você pode criar vícios comportamentais. Por exemplo, quando você está num jogo de azar, ninguém botou substância na sua cabeça, chegou escondido e pingou no seu ouvido. É só a situação mesmo. É só a situação em si. E aí tem pequenas coisas que aumentam isso de um nível que pode não chegar a ser viciante, mas que engaja mais a pessoa. Por exemplo, quando você gamifica alguma coisa, tipo, por exemplo, rede social é gamificada. Tudo, O YouTube, a vida é gamificada, né? Os negócios. A vida é um jogo. É gamificado, você tem os indicadores, aí fica vermelhinho, aí fica Sim. verdinho, e isso, cara, isso aumenta essa produção desses neurotransmissores nessa região, te gerando motivação para você fazer mais. Pode crer. Tem uma pesquisadora norte-americana chamada Nora Volkow. Ela é uma pesquisadora que trabalha muito e trabalhou muito a vida dela com adictos, com pessoas que têm problema com substância. E essa pesquisadora estudou o cérebro dessa galera por meio de ressonância magnética funcional, exames de neuroimagem, e ela queria ver como que funcionavam esses circuitos em pessoas que usam substância. Primeiro ponto, para entender. No nosso cérebro, os nossos neurônios conversam por meio de sinapses. Talvez você já tenha ouvido falar esse termo. Sim. A sinapse ocorre de que choques forma? elétricos. Exato. Só que esse choque elétrico, ele é mediado por sinais químicos. Então você tem os neurotransmissores, que são químicos, e eles se traduzem em um choque elétrico. Porque tem uma movimentação de íons e esses íons têm cargas. É muito louco. O nosso cérebro, se eu botar um aparelho para medir eletricidade, eu vejo milivolts no seu cérebro. Igual na tomada, só que na tomada é volts. Entendi. Só que é muito menos. Porque tem íons lá e tal. Olha como que funciona uma sinapse básica. Você tem um neurônio pré-sináptico, você tem um neurônio pós-sináptico. Esse neurônio pré, ele vomita neurotransmissores e esses neurotransmissores se ligam em receptores aqui. E aí, uma vez que se ligam nesses receptores, eles abrem os receptores e entra íons. E aí, a transmissão é levada para frente. Quando você usa uma substância, a substância, ela bloqueia a recaptação desse neurotransmissor para dentro desse neurônio. Então, o neurotransmissor faz o que ele tem que fazer e ele volta por uma portinha aqui para dentro para ser liberado de novo depois. Só que a substância bloqueia essa portinha. Aí o neurotransmissor fica mais tempo aqui. E se ele fica mais tempo aqui, ele fica mais tempo agindo. O que a Nora Volkow mostrou, cara? A Nora Volkow mostrou que quando você pega uma pessoa que tem uso de substância de forma agressiva...
Eu não tô falando isso porque eu tô aqui com você, tá? Eu tô Não, falando tudo bem, porque é uma eu tô parada... interessadíssimo, só pra porque você é ter algo que noção. faz parte da minha vida. E às Eu vezes a quero galera entender também é que importante. merda eu me meti de Você usar tem um tanta público droga. muito adolescente e Não, tal? não. É uma galera... A minha faixa etária de mais audiência é dos... acho que é 24 a 35 anos. Legal, maneiro. Mais ou menos a minha idade, tenho 28. Então, assim, o que a Nora Volkow mostrou? É um estudo publicado numa revista chamada PNAS, uma das melhores dos Estados Unidos. Ela mostrou que quando você deixa muito neurotransmissor aqui, muito tempo aqui devido ao uso de substância ou algum comportamento, esses receptores que ficavam aqui, eles começam a ser internalizados. Eles criam um processo de resistência. Então o que acontece? Se antes tinha 1, 2, 3, 4 receptor no neurônio pós-sináptico, número arbitrário, né? 4 receptor aqui, 2 entram para dentro, porque você está bombardeando muito ali com substância, que eles... Falou assim, isso aqui não tá natural. Tá demais, eu vou descer. Senão o cara vai ficar doidão o dia inteiro. E aí o que acontece? Sobram 2. Só que quando sobram 2, para passar essa informação na mesma intensidade... Essa informação, eu digo, pode ser o barato, pode ser o hype, pode ser... Ou o sentimento de bem-estar. Ou o sentimento de bem-estar. Você vai precisar do quê? De uma dose maior. Uhum. Então o seu cérebro vai falar, cara, manda mais porque tá pouco, porque você tem menos neurotransmissor. Sim. Esse é um dos mecanismos neurobiológicos que explica a tolerância. Faz por isso que você tem que cada vez mais. E tem um outro ponto, cara. Você me fala aí, meu, eu começo a entrar nesse assunto e eu fico animado aqui, eu não paro de falar. Ver, eu tô gostando pra caralho. A Nora Volkow mostrou que quando esses receptores são internalizados, essa região do cérebro chamada núcleo accumbens, ela reduz a capacidade metabólica de uma região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que fica atrás da sua testa. O que o córtex pré-frontal faz? Ele basicamente controla a sua impulsividade. Então ele olha, ele faz você olhar a substância e fala não vou usar, e volta a fazer as suas coisas. Olha que sacanagem. A droga reduz os receptores, fazendo você querer mais ela. E reduz a sua freio. E tira o seu freio. Caralho. Então você quer mais e você não consegue parar. Esse é, para quem nunca sabia como que uma tolerância é formada no cérebro, é exatamente assim.